Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia do Senhor na conquista da verdade. Dai-nos força para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Amar como Jesus amou. Vamos lá. Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e a meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir
o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Carol, fazer a prece, por favor? Pode ser? Prece inicial. Então, que neste momento nós possamos fechar os nossos olhos, respirarmos profundamente, para desacelerar a nossa mente, acalmar o nosso coração e assim estarmos entregues ao Evangelho desta noite, entregues para sentir as boas energias advindas da espiritualidade amiga aqui presente. Que Jesus abençoe a nossa noite, que Jesus também esteja aqui conosco, nos proporcionando momentos de alegria, de paz, de harmonia. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos nesta casa. Agradecemos pelas músicas que trazem alegria para o nosso coração. Agradecemos, Senhor, pelas boas energias, pela equipe espiritual que atua na Casa Gerluz. Agradecemos, Pai, desde já o Evangelho desta noite, que o palestrante seja intuído, que ele esteja pronto e preparado para receber e assim também transmitir boas energias através do pão espiritual, que é de Jesus, através do nosso Pai Celestial. Senhor, agradecemos pela nossa oportunidade de reencarnação, oportunidade de estarmos aqui a fim de evoluirmos e também contribuir com a evolução dos nossos que estão em nosso meio familiar, que estão no nosso ciclo de amizade. Abençoa, Pai, as nossas vidas e esta noite, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, vamos falar sobre esse tema hoje, essa oportunidade, hoje, 9 de setembro de 2025. Nós vamos falar sobre os primeiros cristãos e o movimento espírita na atualidade, Então a gente vai fazer essa abordagem, fazer uma comparação, como foi os primeiros cristãos e como está sendo hoje os cristãos de maneira geral na atualidade. Mais especificamente nós espíritas, que também somos cristãos. Pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec fez a seguinte pergunta: se Deus teria enviado para a humanidade um modelo, um exemplo a ser seguido? Os benfeitores espirituais responderam: vede Jesus. Então, uma das respostas mais concisa, mais abreviada que os benfeitores espirituais responderam. Devemos observar Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia, Jesus, o Cristo. Então, gente, a primeira instituição fundada pelos primeiros cristãos, após a desencarnação de Jesus, que podemos chamar também a primeira igreja, foi a Casa do Caminho, instituição de acolhimento. Então, é bom a gente lembrar, que foi após a desencarnação de Jesus, porque quando Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou, então os apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus, fundaram a Casa do Caminho. Mas os seguidores também, que eram discípulos. Que qual a diferença de apóstolos com discípulos? Os apóstolos foram os 12, que conviveram com ele, que foram convidados por Jesus para estarem com ele, caminhando mais próximo a ele, convivendo ali no dia a dia, aqueles que estavam o tempo todo junto com Jesus. Esses foram os apóstolos, os 12 apóstolos, E discípulos foram os que vieram depois, foram se juntando ao grupo de Jesus. Então,
e juntamente com os apóstolos fundaram a Casa do Caminho, que é uma casa de acolhimento, uma instituição de acolhimento. Então a Casa do Caminho, ele representou na época uma instituição muito importante, porque antes só existia os judeus. Os judeus eram uma organização religiosa muito séria, eles seguiam à risca os rituais religiosos, as palavras, os ensinamentos de Moisés, porém faltava a caridade, o exercício da caridade. Então eles fundaram a Casa do Caminho para colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou, que é o acolhimento, acolher as pessoas. Então, na Casa do Caminho abrigava pessoas idosas, pessoas doentes de toda sorte, enfermos da alma, que chamamos hoje de perturbados, obsidiados, também eram acolhidos. Pessoas pobres, muitas vezes em condição de rua, né, que chamamos de hoje em dia, também eram acolhidos. Em última análise, a Casa do Caminho foi uma instituição que acolheu verdadeiramente. Então, essa exposição doutrinária, a gente vai fazer esse paralelo com o movimento espírita de hoje, né, dos dias atuais, que podemos também, de certa forma, levar, né, essa reflexão para os cristãos de maneira geral. Então, quais são as principais demandas da humanidade na atualidade? Isso é para a gente pensar. A demanda maior hoje é o acolhimento espiritual? Acolhimentos espirituais ou necessidades materiais? Ou os dois? Duas demandas. Tem que ver que hoje, de maneira geral, não vamos dizer que não tenha necessidade material no mundo, ainda tem bastante, mas o que vem ocorrendo muito ultimamente são necessidades espirituais. As pessoas, mesmo as afortunadas, estão com grandes vazios existenciais, e isso leva ao desequilíbrio emocional, leva a consequências. Por exemplo, mais na frente nós vamos ver ali os problemas emocionais que envolvem depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, e que pode desencadear até mesmo o suicídio. E por falar em suicídio, nós estamos no mês de setembro, que é um mês que é dedicado à prevenção do suicídio. Porque tem acontecido milhares de suicídios pelo mundo. No Brasil são milhares, pelo mundo afora muito mais, podemos dizer até milhões no planeta. E essa frase é muito importante a gente refletir sobre ela. Primeiro deve-se acolher, depois evangelizar. Porque o acolhimento ele é fundamental. Porque não adianta uma pessoa adentrar a casa espírita no primeiro momento, talvez aquela pessoa está precisando de colo, vamos dizer assim, né? Está precisando de amparo, de acolhimento, de conversar, de desabafar, de orientações, porque muitas vezes a pessoa vem na casa espírita como a última tábua de salvação. Muitas vezes ela já passou por diversas outras instituições, por hospitais, por exemplo, e em último caso ela veio procurar a casa espírita. Então nós devemos sempre pensar nisso. Chegou uma pessoa na casa espírita, a gente procurar conversar com essa pessoa, acolher. Depois, com o decorrer do tempo, aquela pessoa
se sentir bem, se for da vontade dela, permanecer, estudar a doutrina, se evangelizar conforme a visão espírita, o mesmo evangelho de Jesus, mas numa visão mais aprofundada espiritualmente, aí a gente deve fazê-lo em sequência, mas cada coisa a seu tempo. Então, nós espíritas, na condição de cristãos redivivos, será que estamos contribuindo com a nossa parte para o atendimento dessas demandas? Porque nós sabemos que a doutrina espírita é o resgate do cristianismo primitivo. Então, se lá na Casa do Caminho, seus fundadores foram os primeiros cristãos que pegaram os ensinamentos de Jesus ali, logo após ele ter partido para o plano espiritual, os ensinamentos de Jesus, naquela época, eles não estavam tão distorcidos como agora estão, no decorrer desses mais de 2000 anos. Então, o Espiritismo veio como terceira grande revelação para resgatar, reviver o cristianismo. Por isso que a doutrina espírita é chamada de doutrina do cristianismo redivivo, resgatado, porque é o resgate dos ensinamentos de Jesus. Por isso que no meio espírita, né, nós somos muito conhecidos e reconhecidos, né, o movimento espírita de maneira geral, pela prática da caridade. Porque, na verdade, o verdadeiro cristão, que é também o verdadeiro espírita, que são palavras sinônimas, né? Se seguir mesmo de forma concreta, é a gente colocar sempre aquela bandeira em primeiro lugar. Fora da caridade não há salvação. Então, o papel de nós espíritas é atender às demandas do coração, as demandas da alma, e dentro das possibilidades, das necessidades, as questões materiais também, na medida das nossas possibilidades. Então, aquilo que a gente falou, né, a gente até adiantou um pouquinho, né, questões emocionais e espirituais, que estão hoje em maior evidência: transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, suicídio e guerras. E muitas vezes esses três primeiros aí são causados pelas guerras. Nós temos a felicidade hoje no Brasil de não ser um país que esteja vivenciando um momento de guerra bélica, vamos dizer assim, né? Batalhas através das armas. Mas quando nós falamos guerras, nós temos que considerar todo tipo de guerra. Por exemplo, a fome é uma guerra silenciosa, é uma violência sem tamanho. A realidade da fome, que ainda acomete muitas pessoas. Segundo a ONU, o Brasil saiu do mapa da fome, mas isso não quer dizer, né, recentemente saiu do mapa da fome, não quer dizer que não tenha ninguém passando fome. Sim, tem. Isso é um tipo de guerra, isso é uma violência muito grande. Agora vamos imaginar aqueles países que estão vivenciando guerras mesmos, bombas sendo direcionadas a todo momento sobre prédios, sobre hospitais, muitos civis sendo mutilados, sendo mortos, quantos soldados também, quantos jovens desencarnando nessas batalhas. Agora já imaginou quanto transtorno traz isso aí espiritualmente para as populações desses países?
para as pessoas que vivem nesses países. O transtorno da ansiedade, por exemplo, o síndrome de pânicos. Você está na sua casa, de repente, a qualquer momento pode cair uma bomba em cima da sua casa. Imaginou isso? Que pânico que não cria isso nas pessoas? É depressão de ver entes queridos, mães, pais, filhos, irmãos sendo mortos pela guerra. Quanta depressão causa isso? E muitos são levados ao suicídio também, por causa das guerras. Agora, quando nós falamos de guerras, chamadas guerras frias, que muitas vezes a indiferença, aquilo que a gente afirmou agora há pouco, vazio existencial, isso leva também ao suicídio. A falta de perspectiva, a falta de sentido da vida. E a doutrina espírita tem muito a oferecer nesse sentido, quando ela nos traz os verdadeiros objetivos da nossa existência aqui no plano material, da nossa reencarnação, que é o nosso progresso espiritual, o nosso crescimento espiritual, tanto no aspecto da moralidade como também da intelectualidade. Então a doutrina espírita, ela consola, porque ela nos dá a certeza de que dias melhores virão, que tudo que nós estamos passando no momento, tudo isso é transitório, tudo isso são coisas efêmeras, passam muito rapidamente. E logo mais nós estaremos em outras dimensões, vivendo outras situações, convivendo com outras pessoas, com outros irmãos espirituais, às vezes voltando nos nossos grupos espirituais também, nossas famílias espirituais, que muitas vezes também se reúnem na família consanguínea, mas nem sempre isso acontece. Então isso é muito importante, a gente vê que a doutrina espírita, ela é esclarecedora, muito mais que isso, consoladora. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E hoje eu estava ouvindo uma fala de um expositor, tem um programa na Rádio Boa Nova, a gente estava aqui a irrigar as plantas aqui do Gerluz, no quintal, né? Eu sempre coloco um fone de ouvido, estava ouvindo, o Alberto Almeida. Ele disse uma coisa muito importante, ele fez uma comparação de nós, como ser espiritual, como pessoas, que nós podemos ser comparados a um barco, seja ele grande, seja menor, de grande porte ou de menor porte. Ele lembrou dos naufrágios que nós podemos sofrer. Aí ele deu o exemplo do Titanic, que foi um dos maiores barcos, né, um grande cruzeiro que veio a se afundar. Aí ele disse uma coisa muito interessante, que serviu para mim. Qual o tipo de água que faz um barco naufragar, seja ele de grande porte ou de menor porte? É a água do mar que está fora ou é a água de dentro? Então a gente para refletir. O barco só afunda se ele entrar água. Se ele não tiver nenhuma avaria no casco, né, do barco, um furo, né, por onde a água entrar, dificilmente ele se afunda. A não ser um barco de menor porte, que às vezes vem uma tempestade e ele vira, né, mas isso aí, mas da mesma forma, o que vai fazer ele afundar é a água que entrar nele, vai fazer ele naufragar. Então assim somos nós. Então esses transtornos que podem nos acometer, como o transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, pode levar até o suicídio. Muitas vezes as guerras também, que muitas vezes elas são iniciadas por falta de esclarecimento, pela ignorância ainda dos espíritos encarnados na Terra. Porque quando
o amor estiver sendo realmente praticado por toda a humanidade, não vai existir mais guerras. Porque todo mundo vai estar amando uns aos outros. Então, a gente cuidar para que essas coisas que estão ao nosso redor, as coisas externas, ou seja, as águas externas, não venham adentrar ao nosso interior, ao nosso íntimo, e causar o nosso naufrágio. Estejamos atentos quanto a isso. Não deixamos que as águas externas façam com que o barco da nossa existência, da nossa vida, venha a se afundar. Isso chama o quê? Serenidade, que a gente deve trabalhar por adquirir. Porque quando a gente tem uma serenidade autêntica, pode estar acontecendo o que for aí fora, mas não vai nos atingir por dentro. Ou seja, essa água agitada que está aí fora não vai atingir o nosso interior, porque nós temos uma nossa proteção interior. Então, não vamos deixar, né, que o nosso barco tenha algum tipo de avaria. Vamos cuidar do nosso interior, para que isso não aconteça, não venhamos a naufragar através dessas questões emocionais e espirituais. Isso a gente disse já nas questões materiais, milhões de pessoas passando fome em nosso planeta. Isso é muito grave. Gastam-se bilhões de dólares, vamos falar em dólares aqui porque é uma das moedas mais correntes no planeta, né? Uma das mais fortes, né, no planeta, e gastam bilhões, até muito mais do que isso, em armamentos, tanques de guerra, drones de guerra, aviões, aviões caça de última geração. Já imaginamos quanto custa um avião daquele? Gastando com armas para matar, sendo que milhões de irmãos nossos em humanidades, todos filhos de Deus, mesmo que não sejam cristãos ainda, que não conhecem Jesus, o grande modelo e guia enviado por nós, mas são filhos de Deus da mesma forma. Podemos nos reportar a questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, todos os seres humanos são filhos de Deus. Nenhum filho de Deus deveria estar passando fome no planeta, principalmente quando bilhões de recursos financeiros estão sendo gastos com armamentos para matar nas guerras, e muitas vezes faltando aí no pão de cada dia para muitos de nossos irmãos. Então isso é uma questão material muito grave que estamos vivenciando na atualidade. Então, gente, muito se fala do sinal do fim dos tempos. Então, muita gente interpreta essa passagem aí de Mateus, está no Evangelho de Mateus, Mateus 24, de 10 a 13. Muita gente pensa que é o fim do mundo. Vai acabar o planeta, a Terra vai acabar, é o fim do mundo. Aí tem uns que profetizam, vai acabar em tal ano, né? Então, são interpretações que não condizem à realidade, porque nós temos que interpretar as máximas do Evangelho, devem ser interpretadas pela luz do Espírito, e não simplesmente pela letra que mata. Porque, sinal dos fins dos tempos, vamos ler juntos aí. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, de 10 a 13. Então, a gente colocou, entre aspas, a palavra salvo, porque a palavra salvação na visão espírita ela é diferenciada. Não é salvar no sentido de ir para o céu, né? Porque, na verdade, todas as ovelhas
de Jesus serão salvas. Nenhuma de minhas ovelhas será perdida. Isto foi afirmado por Jesus. Então a palavra salvar significa o crescimento espiritual. É passar de um patamar menos evoluído para um patamar mais adiantado. Isso é salvar. É crescimento. Porque, se a gente analisar, tudo isso que foi dito, foi registrado por Mateus, está acontecendo hoje. Veja bem, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Está ou não acontecendo isso no momento? Tem mais acontecido. Na atualidade é isso. Muitas pessoas se odiando, muitas traições, muito ódio. Isso nós estamos vivendo no Brasil e praticamente nas nações do mundo afora também, através das guerras, né, que a gente já falou. Surgir falsos profetas, quantos, né, estão surgindo aí, às vezes arrastando multidões, explorando as pessoas, muitas vezes financeiramente, construindo verdadeiros impérios. Jesus não pregou nada disso. Então, existem muitos falsos profetas no momento. E aí, né, por consequência, por multiplicar a iniquidade, o mal, né, todo tipo de aberração, o amor de muitos esfriará. E isso nós estamos presenciando também. Quantas pessoas que tinham a fé mais ardente, que tinham comprometimento com as questões religiosas, hoje parece que não estão frios, parece que não são mais tocados pelos ensinamentos de Jesus, pelas coisas de Deus, não estão tendo mais compaixão pelo sofrimento do próximo. Então, isso é esfriar. O amor de muitos está esfriando. O amor de muitas pessoas estão esfriando no momento. Então, é um momento para a gente refletir e cada um de nós, né, pegar para a gente essas reflexões e reativar esse amor que está esfriando em nós. Lembrar daquela história, né, de uma pessoa que tinha se afastado de um grupo, pode ser um grupo religioso ou um outro grupo qualquer, né, onde as pessoas estão reunidas ali, onde elas somam forças. Aí uma pessoa que continuava em um determinado grupo convidou uma pessoa que estava afastada do grupo. A hora que chegou lá, começou a conversar, ele tirou uma brasa da lareira, deixou lá fora assim, começou a conversar, e daí a pouco aquela brasa se apagou. E a lareira continuou acesa, porque lá tinha muitas outras brasas, um aquecimento mútuo, né? Uma brasa acrescenta a outra, e estava todo mundo junto ali aquecido. E aí o companheiro falou para o outro: observe o que aconteceu com essa brasa que foi retirada aqui da lareira, né? O que aconteceu com ela? Aí o convidado falou: não precisa você me falar mais nada, amanhã estarei lá com vocês novamente. Quer dizer, a grande lição é essa: aquele que se afasta do grupo, ele esfria. Então muitas vezes nós precisamos estar juntos para nós, né, para a gente ter um mútuo aquecimento, um aquecendo o outro ali, nós vamos somando nossas forças e vamos caminhando juntos. Inclusive a Casa do Caminho, ela teve esse nome porque o movimento dos primeiros cristãos era caminho, o caminho, ou seja, caminhar juntos. A estrada da vida era muito melhor para a gente caminhar quando estamos acompanhados. A gente vai um amparando o outro e vamos seguindo juntos. Então, o que precisamos resgatar nesse momento, nos dias de hoje, é esse aquecer do amor que está dentro de cada um de nós, que nós temos a chancela de Deus dentro de nós. Não deixar que as iniquidades
todas essas questões que estão acontecendo agora, que é o sinal do fim desse ciclo de planeta de provas e expiações, passando por um planeta de regeneração. Esse é o sinal do fim dos tempos, porque está finalizando um ciclo no planeta. Então, tudo isso que está acontecendo não é para a gente perder o ânimo, não é para o nosso amor esfriar, é para a gente perseverar, que nós seremos salvos, ou seja, nós vamos crescer espiritualmente. Porque aquele que perseverar são aqueles que serão os vencedores. Então é o que nós devemos fazer no momento grave em que estamos atravessando. No Livro dos Espíritos, eu fiz questão de pegar essa pergunta para a gente colocar aqui, para a gente refletir um pouco sobre essa pergunta. Está no Livro dos Espíritos, né? Por que no mundo tão frequentemente a influência dos maus sobrepuja a influência dos bons? A resposta dos benfeitores espirituais a Allan Kardec está no Livro dos Espíritos, um livro basilar da doutrina espírita, o primeiro livro codificado por Allan Kardec. Resposta: então a influência dos maus ela sobrepuja dos bons, por quê? Por fraqueza destes, ou seja, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Quer dizer, a gente que luta pelo bem, que gosta do certo, que gosta daquilo que é correto, nós devemos deixar a timidez de lado. Porque quando nós estamos tímidos, enquanto nós estamos sendo tímidos, os irmãos ainda, né, que estão ainda ligados pelos campos do equívoco, da maldade, eles continuarão dominando. E até mesmo os bons, por ser tímidos, vão também sofrer as consequências. Porque quando a gente observa, no caso da política, por exemplo, muita gente tem a política como coisa do mal. É coisa de ladrão, é coisa de desonesto, é questão de pessoas que não têm boa índole. Mas para aí, até quando vamos ficar assistindo isso? Os bons. O que os benfeitores responderam para Allan Kardec? Quando os bons quiserem, preponderarão. Ou seja, nós que gostamos do que é certo, vamos vestir a camisa. Vamos dar a cara a tapa, então, se o problema é esse. Agora, enquanto, não vou me envolver com isso, não. Nós temos que ter a consciência que tudo no mundo envolve questões políticas. Tudo envolve política. Pessoa de bem tem que pagar o preço. Jesus foi o grande modelo. Ele pagou o preço de ser bom, de se fazer diferente. E nós espíritas, nós temos certeza na imortalidade. Pode-se matar um corpo, mas não se mata as ideias. Depois que Jesus foi morto na cruz, que ele foi assassinado por questões políticas, devemos frisar isso bem, aí que ele ganhou mais força, as ideias dele que ele deixou. Porque a nossa existência na Terra é transitória, a nossa existência física, não que não tenha valor, lógico, né? Devemos ter também a consciência da preservação, né? Que nós não devemos também dar o pescoço a degola, vamos dizer assim, né? Oferecer, mas é não se omitir, no sentido que está dizendo aqui é isso, não sermos omissos, porque o mundo só vai se tornar melhor quando cada uma das pessoas fizer a sua parte, assumir, cargos de poder, porque o poder, a própria palavra diz, poder é você poder realizar alguma coisa, fazer alguma coisa, ou de bom, ou de menos bom, porque só faz quem pode, ou não é? Quem não pode fazer, não faz. Agora, como que a pessoa de bem vai ter o poder de fazer uma coisa boa,
para um grupo social que ele representa, por exemplo, se ele ocupar um cargo que tenha poder. Não adianta falar, eu quero fazer isso. Pode até, às vezes, convocar reuniões, fazer uma movimentação e tudo e tal, quando a gente vê esse movimento de ruas, para influenciar e tal, mas quem tem um poder na mão? São as pessoas detentoras de cargos de autoridade. Por exemplo, no Brasil, um país democrático, é o Congresso Nacional, que tem o poder de aprovar, não aprovar, deliberar, discutir, trocar ideias, quer dizer, eles têm o poder lá de resolver. A justiça, a justiça desde os seus menores graus até os mais elevados. Poder executivo são as autoridades que têm o poder de mudar, de fazer. Então, eu fiz questão de colocar essa questão para a gente refletir sobre isso. Não adianta a gente cruzar os braços e esperar que as coisas melhorem, porque se as pessoas de bem fizerem isso, vão esperar coisa melhor quando? Então, só que quando o bem vai se preponderando, o mal vai perdendo a força. Porque não adianta você querer bater de frente com a treva. Vamos supor que o salão que estivesse totalmente escuro, treva, né? Mas você acender uma luzinha de um celular aqui já vai fazer grande diferença. Então, o que dissipa a maldade é o bem. O que dissipa a treva é a luz. Não tem outra forma, é levar a luz onde precisa. Não é bater de frente com a maldade, é levar a luz. É ocupar os espaços onde a luz deve ser ocupada pelos bons, pelas pessoas de bem. E vamos caminhando para o nosso final. Então, o ensinamento de Jesus, né, que ficou bem evidenciado nesse momento, que Jesus restaura Pedro, quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? Está em João 21, de 15 a 22. Esse encontro de Jesus com Pedro aqui, Jesus já estava em espírito, ele já estava desencarnado. É muito bom a gente lembrar disso. Quando ele perguntou para o Pedro se Pedro o amava, o ama, por que Jesus fez essa pergunta? Porque Pedro negou ele. Está lembrado que Pedro negou 3 vezes? Quando perguntaram a Pedro: você conhece esse homem aí? Quando os soldados foram prender Jesus? Não conheço, nunca vi esse homem. Aí perguntaram de novo, 3 vezes Pedro negou. Mas como Jesus, um espírito muito iluminado, o grande modelo, né, que Deus enviou para todos nós, ele restaurou Pedro nesse momento. Aí Pedro afirmou: amo meu mestre, amo sim. Quer dizer, qualquer um de nós, se Jesus nos perguntasse, com certeza nós ia responder que amamos muito o nosso mestre, o nosso grande modelo, no momento atual. Mas será que as nossas atitudes corresponderiam a esse amor? É o que nós vamos ver mais à frente aqui. E depois Jesus afirmou: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. João 13, capítulo 35. Então, o que Jesus está afirmando aqui é o amor. Não está perguntando que é aquele que conhece mais o Evangelho, não é aquele que conhece os ensinamentos das demais religiões, digamos, espiritualistas também. Não é aquele que fala muito bem da tribuna, nos púlpitos das instituições religiosas de maneira geral, mas aqueles que amam serão reconhecidos, por muitos se amarem. Jesus pediu a Pedro apacentar, amar as suas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? Toda a humanidade. Não importa se são cristãos ou não, porque Jesus veio para ser o modelo do mundo, não o modelo para os cristãos, apenas para os que o seguem. Não, Jesus veio para ser o modelo de toda a humanidade. Então ele pediu a Pedro: Pedro, então se você me ama, então apacenta minhas ovelhas.
E de maneira geral, todos nós somos um Pedro no caminho. Nós hoje somos o Pedro, digamos que o Pedro representa, simboliza o segmento dos ensinamentos de Jesus. Então, de certa forma, toda a igreja, quando nós falamos igreja, não estamos falando templo de pedra, templo de construção física. Igreja significa povo, cristãos, discípulos de Jesus. Essa é a grande igreja de Jesus, são os seguidores do Evangelho do Cristo. Então, Jesus pediu a Pedro que apacentasse as ovelhas. Então, todos nós temos que seguir esses ensinamentos que Jesus passou para Pedro, mas de forma indireta, Pedro repassa para todos nós, para apacentar as ovelhas. Em síntese, Jesus precisa de apenas um tipo de discípulo: quem o ama autenticamente. Porque quem ama a Jesus vai cuidar bem das ovelhas que Ele pediu para que a gente cuidasse, incluindo a nós mesmos, porque nós também devemos ter esse amor próprio, porque quem não tem amor próprio, como vai amar o próximo? Só dá algo, uma pessoa só dá algo para alguém daquilo que ela tem. Então, se eu vou oferecer amor para alguém, primeiro eu tenho que ter esse amor a mim mesmo, um autorrespeito, cuidar muito bem, aquilo que a gente disse lá do nosso barco interno, né? Para que ele não seja naufragado. Então, esse é um ponto fundamental. Devemos ter esse amor por nós mesmos e depois amar ao próximo. E lembrando aquele outro grande mandamento em que Jesus resumiu os 10 que Moisés nos passou em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então Jesus precisa desse discípulo, esse que ama Jesus. E quem ama Jesus vai amar as suas ovelhas. Atributos de quem ama: cuidar e proteger. Então quem ama, cuida. Quem ama, protege. E nós devemos lembrar que a gente vai conhecer aquela pessoa que nos ama verdadeiramente quando a gente tiver numa situação bem difícil, principalmente uma situação, digamos assim, vamos colocar uma situação bem extrema, uma pessoa que esteja acamada. Se estiver numa situação de uma pessoa acamada, aquela pessoa que vai cuidar de você, te dar banho, curar suas feridas, aquela pessoa que verdadeiramente nos ama. Porque nessas situações, geralmente, a grande maioria daqueles que nos diziam amar, né, muitas vezes de boca para fora, ainda não aprendeu a amar verdadeiramente. Então a gente deve reconhecer isso. Então, por isso que as instituições espíritas devem ter o acolhimento em primeiro lugar, exercitar o amor em primeiro lugar, porque cuidar, proteger, ou seja, a bandeira da caridade, lembrar sempre que fora da caridade não há salvação, não há crescimento espiritual, que o primeiro a ser beneficiado são aqueles que praticam o bem. Então, as nossas reflexões finais: estamos cuidando das ovelhas de Jesus, começando por nós próprios? Será que nós estamos fazendo isso atualmente? Lembrar sempre lá da Casa do Caminho, lá quando os primeiros cristãos fundaram lá aquela instituição tão importante, tão caridosa. Estamos protegendo as ovelhas de Jesus a partir de nós? Então fica para as nossas reflexões. A gente agradece a todos pela atenção, e nós vamos fechar os nossos olhos nesse momento, com muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, fazendo essas reflexões, pedir um amparo necessário.
para cada um de nós. Jesus, nosso Mestre, que está sempre a cumprir os desígnios de Deus, como também todos nós também devemos cumprir os desígnios do Pai, que sejamos ativos na prática do bem, do amor, que representa cuidar, proteger, começando por nós mesmos, que sejamos vigilantes, que estejamos sempre atentos para que o bem possa ser sempre maior em nossas atitudes. Vamos pedir nesse momento por todo o nosso planeta, por todos os nossos irmãos, todas as ovelhas de Jesus, o nosso Mestre, incluindo a nós mesmos, que estejamos amparados pelas forças amorosas de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, que possamos estar contigo, assim como o Senhor está sempre conosco, em todos os momentos, em nossa caminhada. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver trevas que eu leve a luz, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. O Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje sinto em meu despertar a alegria de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi, ser orvalho desse imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi. Vejo a sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e
passos confundi, ser orvalho desse imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi, e buscar todo o tempo que perdi. Finalizamos aqui então a nossa gravação. Muito obrigado aos internautas, a quem vai nos assistir posteriormente, através do canal do YouTube, canal do Gerluz. Lembrar sempre que é importante a presença física aqui também na casa, né? Porque é o momento de a gente tomar o passe e receber as energias também do ambiente, né? E, se possível, né? Vamos estar presentes aqui também nas nossas reuniões, aqui na Casa Espírita, aqui no Salão do Gerluz, que a gente terá uma grande alegria em recebê-los aqui também, tá ok? Nossa, muito obrigado. Vamos então encerrando aqui a nossa gravação de hoje. Forte abraço.